Me lembro também da época de catequese, né, que foi muito bem recebido, né? Todas as irmãs têm essa carisma que eu só vejo em vocês, né? E tem anos que eu estudo esse assunto, tá? Que eu vou apresentar aqui pra vocês. E de algum modo, assim foi a providência, né? Porque qualquer pessoa podia estar aqui e, no entanto, vocês me procuraram para dar essa aula, né? Então, novamente, eu reitero, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, tá certo? Então, vamos lá. Sobre esse tema do socioconstrutivismo, é interessantíssimo, muito porque eu percebo que alguns de vocês estudam, estão fazendo a graduação de pedagogia, correto? Isso é muito bom. Então, vai auxiliar vários catequistas, tá? Esse assunto. E assim, para a gente pegar o socioconstrutivismo, é interessante a gente voltar um pouquinho no passado, para entender o que se trata, como é que chegou nesse nível que a gente está hoje, porque está tudo muito realmente fora de linha, né? Confuso, né? Ideologias novas surgindo aí, isso tudo não veio à toa, né? Já vem durante séculos e séculos sendo construído e arquiplanejado, né? Por várias pessoas. Então assim, tudo começou no início com um sujeito que se chama Guilherme de Ockham, tá? Isso no século XIII. Guilherme de Ockham, tá? Ele criou uma ferramenta que dificultou bastante, né? E causou uma crise na escolástica. A escolástica, né? Era uma escola, né, para estudar Aristóteles, né? As pessoas que estavam lá dominavam Aristóteles completamente. O próprio Guilherme de Ockham era um sujeito eruditíssimo, dominava Aristóteles e, no entanto, criou uma ferramenta chamada nominalismo, tá? E assim, para não ficar um negócio muito abstrato, eu vou explicar de maneira bem certeira o que é o nominalismo. É o seguinte, aqui na minha frente tem uma caneca, tá? Essa caneca, para o Guilherme de Ockham, ela é só uma garrafa, se eu quiser. Por quê? Porque o que importa é o que eu digo, não o que é. O que é o que as pessoas acham que é, né? Eu acho que isso aqui é uma caneta porque nós entramos em conjunto de dizer, olha, isso aqui na nossa linguagem é uma caneca, tá? É uma xícara. E aí, vocês veem que esse tipo de atitude do Guilherme de Ockham, que é o nominalismo, né, causou muito espanto para as pessoas, porque as pessoas não estavam acostumadas. Falaram assim, não, mas aí você está invertendo tudo, e é verdade, né? Onde é que fica a verdade? Mas aí o Guilherme de Ockham vai e fala o seguinte, olha, mas tá lá em Gênesis, capítulo 2, versículo 19 e 20, né? Inclusive está aqui na minha frente, que eu trouxe até a Bíblia para ver que ele não falou isso à toa, né? Tem até cabimento ele falar um negócio desse. Ele falou assim, olha, mas é possível falar isso sim, porque Deus não deu esse poder. Deus nos deu esse poder. Porque tá aqui, ó, né, no capítulo 2, versículo 19, né? Tendo, pois, o Senhor Deus formado na terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, levou o homem para ver como ele os havia de chamar. E todo nome que o homem pôs aos animais vivos, esse é o seu verdadeiro nome. Então, o argumento do Guilherme de Ockham é o seguinte, olha, as coisas podem não ser como são, o que chamamos, porque Deus nos deu esse poder de nomear os animais, né? Deus nos deu esse poder de chamar as coisas como são. Então, para mim, isso daqui não é uma caneca, é uma garrafa, é o que eu quiser chamar, uma parede, qualquer coisa. E aí começou a verdadeira crise, né? Na história da humanidade. Começou dessa forma. Porque muitas pessoas começavam a aderir, né, o nominalismo. E aí, vindo essa revolução, o próprio Guilherme de Ockham, sujeito eruditíssimo, né, ele chega a dizer o seguinte, olha, no nosso mundo o que temos é signos, né, são imagens. Então isso pode ser modificado ao nosso bel prazer, né?
a caneca pode deixar de ser caneca e ser o que eu nomino, porque Deus me permitiu ser chamado do jeito que eu quero. E até aí, né, até tem muito cabimento a gente ficar assim, não, realmente faz sentido, né? A gente olhando assim de fora, depois de vários séculos, faz total sentido, né? Só que aí ele faz a distinção de signo conveniente e signo natural. Aí, né, as coisas vão piorando, né? Isso no século XIII, hein? Ou seja, a gente está no final da Idade Média quase, né? A gente está na Idade Média. E aí o sujeito ele aparece com esse tipo de descoberta, né, digamos assim, e isso apavora muita gente, né? Porque até então, na Idade Média, estavam lá em comunhão, todo mundo com Deus, com o catolicismo, né? Foi o ápice. Né? Por isso que a nossa modernidade, inclusive, tem muito asco da Idade Média, porque foi o tempo em que, né, o homem maximamente se ligou com Deus. Por isso que eles chamam de Idade das Trevas, né? Porque houve um momento, né, em que o homem mais se ligou com Deus e que com essa ligação, essa comunhão com Deus, permitiu que diversas coisas acontecessem, né? Com dogmas, né? Não existia, por exemplo, o protestantismo, né? Não existia sequer a discussão de que se Maria, né, era mãe de Deus, ela simplesmente era aceitada como mãe de Deus. Enfim, né? Então, assim, esse signo conveniente e signo natural que o Guilherme de Ockham começou a fundar depois do nominalismo é o seguinte: ele simplesmente disse que, ó, a imagem é o que me convém, tá? E por isso mesmo que eu chamo por exemplo, a caneca de garrafa. É por isso mesmo que uma verdade para mim não pode ser verdade, pode ser uma opinião. E aí o signo natural pro Guilherme de Ockham, ele fala que é qualquer tipo de impulso, dos seres vivos, né? Então, por exemplo, um animal, se você cutucar ele faz algum som, isso é um signo natural, né? Quando você bate no ser humano, né, dá uns tapinhos assim no braço, ele vai reagir, né, vai fazer um som. Então esse é o signo natural, são coisas impulsionais, né? Até de uma certa forma que a gente não tem muito controle, digamos assim, né? Então, isso vocês podem perceber que essa é a completa inversão do que São Tomás de Aquino diz sobre a verdade. Porque o que São Tomás de Aquino diz sobre a verdade? Está lá na Suma Teológica. Ele fala, ó, a verdade, essas aqui são as palavras de São Tomás, né? A verdade, ela é a adequação do intelecto à coisa. Né? Então você pensa, aqui na minha frente tem uma caneca. A verdade, eu tentar fazer o máximo de esforço do meu intelecto para compreender esta coisa, que é uma caneca. Então, essa é a verdade. Eu saber do que ela é composta, do que é cerâmica, etc., né? Como ela é feita, as cores que comportam a ela, né? E aí, o que o Guilherme de Ockham fez, vocês podem reparar que é a inversão disso. Ele basicamente fala assim, olha, a verdade não é a adequação do nosso intelecto à coisa. Não. A verdade, né, ela é a adequação da nossa coisa, da coisa à nossa mente, ao nosso intelecto. Então, vocês percebem que é uma inversão? Né? Ele fala assim, não, o objeto é o que eu quero que seja, não o que é. Porque Deus me deu esse poder. E aí começa uma confusão. Né? Tem um livro, né? Esse aqui é um calhamaço, né? Da história da filosofia, do Copleston. Ele chega na página 66 fazendo uma análise, né, sobre Guilherme de Ockham. É um padre que se dedicou muito bem, tá, a analisar cada tipo de filosofia de seus filósofos, né? Então ele pega ali as origens, né, de cada filósofo e ao mesmo tempo provoca em nós um efeito, né, de pensar assim, olha o que deu essa filosofia, né? Olha o que aconteceu, né?
quando o filósofo tal falou que ia criar tal filosofia. E aí ele analisou o de Guilherme de Ockham, né? Aí na página 66 ele fala o seguinte, uma coisa muito interessante, né? Pra gente compreender o Ockham, né? Ele fala assim, ó: o Guilherme de Ockham entendia o conceito universal como ato do entendimento. Aí, isso aqui são as palavras do Guilherme de Ockham. Digo que tanto a primeira quanto a segunda intenção são verdadeiramente atos de entendimento, porquanto o que pode ser dito mera ficção também pode ser dito um fato. Olha que problemático isso aqui. Essas últimas palavras são do Guilherme de Ockham, ele escrevendo. Tá? Ele fala que a primeira, os verdadeiros atos do atendimento, eles também podem, ao provocar alguma ficção, né, eles também podem ser dito um fato. Ou seja, a ficção também é um fato para o Guilherme de Ockham. A mentira também é uma verdade. Vocês verem o quão problemático é isso. Né? Bom, depois de Guilherme de Ockham, né, surgiu na história, já no século XVI, um sujeito chamado René Descartes, né? No Brasil a gente chama de Descartes, mas a pronúncia francesa mesmo é René Descartes, né? Então René Descartes, ele chegou estudando Guilherme de Ockham e os seus antecedentes, estudando Aristóteles, Platão, né? Ele, como um sujeito que estava no seminário, inclusive, estudando isso tudo, ele fala o seguinte: olha, isso tudo é muito interessante, só que eu acho que para o ser humano ele ter realmente algum entendimento da verdade, ele precisa ter uma dúvida. Aí a pessoa pensa: mas como assim uma dúvida, René Descartes? É o seguinte, ele precisa ter um método para chegar na verdade, para chegar a Deus, né? Percebam que esses dois, né, até agora, René Descartes e o Guilherme de Ockham são católicos, tá? Os dois são católicos, estavam lá no seminário, né, para ser padres, né? Então, assim, é verdadeiro quando a gente diz que os verdadeiros inimigos da igreja não estão fora da igreja, eles estão dentro para corromper, né? Os verdadeiros inimigos da igreja, a gente às vezes pensa que estão tão fora, são às vezes o ditador, né, o político, mas isso tudo passa. A verdadeira corrupção que fica é quando alguém entra lá dentro, né, faz alguma ideia nova e corrompe toda a história da humanidade, né? Então, assim, o Ocidente, né, a nossa educação toda, ela é formada pelo catolicismo, querendo ou não, né, pelas bases cristãs. Nós ainda católicos somos maioria, cristãos em geral, né, ainda somos maioria em todo o mundo, né, por enquanto, né? Está começando a vir uma religião chamada islamismo, né, aí, né? Está quase pé a pé. Mas, vamos lá. Sobre René Descartes, né? Ele começou a falar que precisa de um método para chegar na verdade. E ele chama disso de dúvida metódica. O que é dúvida metódica? A dúvida metódica é o seguinte: você tem que duvidar radicalmente de tudo que você estiver estudando para poder chegar na verdade. Olha o quão problemático é isso, né? Então, se você aprende que 2 mais 2 é 4, você vai ficar pensando: será? Né? Deixa eu ver aqui, né? Se você vê que a grama é verde, uma coisa muito óbvia, né? Você fala: não, mas será que a grama é verde mesmo? Tudo você tem que pôr dúvida. Tudo, né? Aí vem um problema. E aí, Deus existe? Deus existe. Será? Aí começa um negócio ainda mais problemático, né? Isso no século XVI, né? Muitas pessoas começavam de uma certa forma, exasperar na sua fé, né? Porque eles viram que, de fato, esse método tinha como aprender muita coisa, essa dúvida metódica. De algumas formas você tem como aplicar e realmente funciona, né? Você chega sempre numa curiosidade, né, e acaba aprendendo algo novo, de fato era benéfico. Mas para outros patamares, assim, fica uma coisa muito complicada. Por exemplo, por que eu ia duvidar das 5 vias de
comprovação da existência de Deus, que São Tomás trouxe, né? Aquilo dali já é auto-evidente, correto? Aquilo dali não precisa de prova. Assim como eu trouxe aqui também, o quadrado tem 4 lados, precisa de prova, né? Precisa de algum documento provando? Não precisa. Né? Isso já... A gente olha assim e fala, realmente, né? Não tem como deixar de ser aquilo. A grama realmente é verde. Né? Faz parte da substância daquilo. Mas mesmo assim, né, o René Descartes, percebendo essas coisas, falou assim, não, o melhor método é isso mesmo, é a dúvida metódica. E aí ele começou a ver que, se aprofundando mais na sua filosofia, que as únicas entidades reais no mundo são a matemática. Né? Então tudo é matemática. Então a matemática passa a ser para René Descartes o único ente de realidade. Tudo mais, né, é meio assim obscuro, tá? Então, nesse livro aqui, que tá na minha mão, Progressos Avessas, é do Tiago Colix, né? Ele fala o seguinte, uma coisa interessante sobre René Descartes. Tudo o que podemos saber, né, isso é por Descartes, né? Tudo que podemos saber são as características matematizáveis dos objetos, pois elas são as únicas que os entes reais podem nos comunicar. Todo o resto são fantasmas da nossa mente. Né? Então, tudo que passar mais ou menos de algum tipo de matematização para o René Descartes são fantasmas da nossa mente. Aí eu me pergunto onde é que fica, por exemplo, a matemática, né? Para a própria cabeça do René Descartes, né? Um pensamento ele não precisa ser matemático, mas no entanto o René Descartes está pensando nesse tipo de filosofia. E aí? Será que é um fantasma na cabeça dele também? Né? Fica a dúvida, né? Isso tudo eu estou trazendo, né? A gente passei aqui de Guilherme de Ockham, René Descartes, tudo eu estou trazendo para vocês entenderem o socioconstrutivismo, que não veio à toa, né? Tudo isso que está atrás, na nossa história, ela está sendo acorrentada pelo socioconstrutivismo. E o socioconstrutivismo é muito usado na pedagogia, a gente vai chegar lá. Então, depois do século XVI, veio no século XVII, um sujeito, um prussiano, né, também filósofo, chamado Immanuel Kant. Tá? Kant, vocês já estão rindo aí, então vocês já conhecem quem é. O Kant, ele é aquele sujeito bem assim atípico. Eu arrisco dizer que a personalidade dele condiz com quem tem síndrome de Asperger, né? Ele é um cara bem metódico, super sistemático. Ele dormia 4 horas por dia e estava tudo bem para ele, né? Ele vivia assim estudando toda hora. Era um sujeito que acordava de madrugada, ele tinha um mordomo dele para dar 2 baforadas no charuto dele e tomar 2 goles. Necessariamente assim, né? 2 baforadas, 2 goles de café para dar uma caminhada. Todo dia, assim, de segunda a segunda, né? Esse era o café da manhã dele, né? E assim, a rotina dele é extremamente regrada, é um cara muito sistemático. E a filosofia dele não poderia deixar de ser sistemática, né? Como ele o é, né? Então, assim, é um sujeito até erudito, tudo mais, escreve de maneira bem pomposa, mas assim, é um cara que você vê que fala bonito, mas acaba não dizendo nada. Tem até um filósofo brasileiro já falecido que ele falava assim, né, que às vezes algumas pessoas acabam estudam tanto mesmo na vida, que acabam ficando burras, né? Isso deve ter acontecido com o Immanuel Kant, né? Estudou muito. E aí ele criou um negócio chamado númeno, númeno, né? Que é a gente ver, né, as coisas, o entendimento das coisas como algo em si. Aí você vai falar assim, como assim, Kant? Algo em si? Bom, a propriedade dessa caneca, ela cabe à minha inteligência saber, né? No entanto, eu sou muito falível, limitado, né? Eu não acesso todas as adequações dessa caneca. Eu poderia saber mais da cor dela, de como ela é feita, da textura, etc.
Porém, eu sou falível, eu não consigo, né? Eu não consigo acessar a coisa em si. E nisso ele chama de aparências fenomênicas, né? As coisas elas têm uma aparência, um fenômeno, na qual eu não consigo acessar pela minha limitação humana, né? E aí, ele pensando nisso tudo, né? Falando, isso aqui é tudo muito verdadeiro que eu tô estudando, realmente, né? E tem seus seguidores lá, pessoal que lê ele, falando, não, é fantástico isso que você tá descobrindo, né? Realmente pode continuar estudando, realmente. E aí ele criou um treco chamado as formas, né, uma espécie de método, assim como o René Descartes, para compreender, né, as coisas. Ele criou um método chamado formas a priori e formas a posteriori, né, do latim. A priori é a princípio, né? Então, assim, o a priori é quando você faz um esforço racional para compreender o objeto. Esse objeto é qualquer outra coisa, uma caneca, um livro, um conteúdo, um conhecimento. E o a posteriori é quando você recebe essas coisas através da experiência, né? Então, assim, eu posso estudar tudo sobre natação. Eu, Klaus, estudo tudo de natação. Esse método é uma forma a priori de eu tentar compreender o que é a natação. Mas, se me jogarem aí numa piscina, bem capaz de eu não saber nadar e acabar afogado, né? Porque me faltou o a posteriori, a experiência concreta, né? Então, pro Kant é necessário ter essas duas coisas, as formas a priori e a posteriori, né? E aí é muito interessante, porque o Kant ele não percebe, porque, assim, vamos jogar uma simples pergunta. Tá bom, Kant, tá bom, vamos consentir que tudo são aparências fenomênicas e que, assim, realmente eu preciso de experiência em algumas coisas e preciso estudar algumas coisas, né, teoricamente, isso tudo cai muito bem. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, Kant. Isso que você está falando é uma aparência fenomênica também? Porque se eu sou limitado, eu não deveria estar entendendo o que você está falando, né? Mas essa regra, por Kant, aí você vê como é que o sujeito era bem besta quadrada mesmo, era lelé da cuca. Isso para o Kant, ele tudo é assim relativo, tudo é muito descabido de razão, não podemos ter certeza, mas o que o Kant está falando, isso todo mundo pode entender, né? Então, assim, a filosofia toda do Kant é basicamente isso. Olha, ninguém consegue acessar o número por completo, ninguém consegue acessar o conhecimento total das coisas, a gente não consegue compreender Deus. E, no entanto, não deveria existir dogmas, não deveria existir nada disso, né? Não deveria existir sequer assim, fé, porque fé é irracional. Aí ele começa a falar essas coisas todas, mas fala, tá bom, Kant, mas e isso que você está falando? Isso é objetivo? Tudo é relativo, menos o que você está falando, né? Ele morreu e ninguém jogou essa questão para ele. Depois de séculos, as pessoas começaram a estudar e falaram, bom, isso aqui não faz sentido nenhum, né? Então, assim, aqui, ainda nesse livro aqui, que ele é bem interessante, né? Progresso às avessas, né? A busca pelo progresso ilimitado e a última batalha da humanidade, tá? Ele fala o seguinte, né? Que para Kant significa dizer que nós não podemos conhecer as coisas em si mesmas, como eu expliquei, e apenas as aparências fenomênicas. Ou seja, o que é aparência fenomênica? É aquilo que somos capazes de ver, né? Uma mera aparência. Este seria o limite do conhecimento humano, ou seja, as coisas existem, mas nossa própria inteligência nos impede de saber qualquer coisa sobre elas, né? E aí vem assim uma pequena questão que a gente pode jogar pro Kant, né, para ver como é que ele está errado, né? Então, se a gente é capaz de afirmar que não somos capazes de apreender nada dos objetos além da sua mera aparência, se é fato isso, então seria como dizer que ao assistirmos um filme de super-homem, por exemplo, não somos capazes de inteligir que o que vemos é uma projeção na tela e não um evento que ocorre fisicamente diante de nós em tempo real, ou que se trata de um herói ficcional, né?
mas aquilo dali é representado por um homem real. Então, se a nossa percepção fosse realmente limitada, como é que a gente consegue distinguir, por exemplo, as representações que existem na TV? A gente sabe distinguir, né? E separar as coisas da ficção da realidade. Então, as milhares de páginas assim, que o Kant escreveu na sua vida toda, sua filosofia toda, ela é destruída com uma simples pergunta. Tá bom, mas isso tudo que você disse é uma aparência fenomênica também? Para ele vai dizer que não. Aparência fenomênica, para mim, a filosofia não, é só para as coisas aí em geral. Ou seja, é uma certa... Eu não diria que é desonestidade. O homem, se vocês pegarem para estudar a biografia do Kant, o homem ele realmente acreditava naquilo que estava propagando, né? Assim como Guilherme de Ockham, assim como René Descartes, né? Todos eles têm algo em comum, que depois eu vou falar no final o que é. Todos eles têm algo em comum e todos eles são honestos. Eles acreditavam mesmo na sua filosofia, tá? Então, assim, depois do Kant, veio um rapaz chamado Stuart Mill, né? John Stuart Mill, no século XIX. John Stuart Mill, estudando todo mundo, um homem eruditíssimo, demais. O pai do John Stuart Mill fez com que ele aprendesse 9 línguas, se eu não me engano, 9 línguas com apenas 8 anos. Né? E com 10 anos, acho que era 9 ou 10 anos que ele aprendeu e já leu a obra completa de Aristóteles e Platão. Era um sujeito prodígio mesmo, né? Fala assim, rapaz, realmente eu queria ser como John Stuart Mill mesmo, né? O cara realmente tem amor pelos estudos. Né? Só que aí vem aquele negócio, né? De tanto estudar, ficou meio besta quadrada, né? Ele veio com um negócio chamado utilitarismo. Né? Olha, aí vocês veem que assim, o progresso assim, da inteligência humana vai decaindo. O utilitarismo é o seguinte: tudo tem uma utilidade. Um livro me serve para ler, uma caneca para me beber. Aí tu fala assim, não, é verdade, é isso mesmo. Né? Faz muito sentido, né? As coisas têm utilidade. Só que aí, essa aparente filosofia que parece ser inofensiva, né, aos olhos nus, isso dá um problemão. Porque o Stuart Mill, né, provocou, por exemplo, o que a gente está vendo hoje. As pessoas veem as roupas, o que a gente veste, para o quê? Com uma utilidade. Isso é problemático porque não se veste mais para suscitar a beleza, mas só porque nos é confortável. Compreende? Aí, por exemplo, a gente vê hoje, assim, no século XIX, as pessoas, se a gente vê as fotos, né, que ainda era possível ver, né, as fotos, as filmagens, as fotografias, e todos eles são pessoas muito bem, assim, elas se vestiam justamente para suscitar a beleza. Era algo muito elegante, né, geralmente eram ternos, né, as mulheres com aqueles vestidos, né, eram sempre uma coisa muito comportada, muito elegante, a palavra correta, muita elegância. E assim, com o utilitarismo de John Stuart Mill, o Stuart Mill provocou esse negócio de, olha, tudo tem uma utilidade, a verdade também tem uma utilidade. A verdade só é verdade quando, de certa forma, me convém, né? Então, verdade e opinião, né, são muito iguais, sabe? E isso, assim, tudo isso que eu estou falando provocou o pensamento numa sociedade inteira. Né? Todas as pessoas começavam a pensar de maneira meio deturpada, assim, na filosofia desses filósofos, só que dessa forma que eu estou dizendo. Né? Ó, se tudo é utilidade, a verdade também tem uma utilidade quando me convém. Né? O próprio Stuart Mill, ele não queria isso. Nenhum desses filósofos queriam isso. O Immanuel Kant queria que todo mundo visse as coisas relativas, etc. O Guilherme de Ockham não queria isso. Né? Mas, no entanto, essa aparente filosofia que é inofensiva provocou numa sociedade inteira esse tipo de calamidade que a gente está vendo. Hoje as pessoas arrogam com toda a sabedoria do mundo, dizendo, não, a verdade é relativa. Mas você pergunta para... Só uma pergunta só, para destruir essa fala que não faz o mínimo sentido, né? A verdade é relativa, a pessoa vai dizer, você tem certeza que a verdade é relativa? Só essa pergunta já acaba
Porque se ela falar que sim, então deixou de ser relativa. E se ela dizer que não, então o que você tem de certeza? Por que você está me dizendo isso? Você está dizendo que não. Compreende? Todas essas filosofias elas são autocontraditórias. Elas são destrutivas. Elas mesmas se destroem. Então, o utilitarismo, o nominalismo, né, todos esses ismos, a dúvida metódica, o número, todas elas são meio destrutíveis, sabe? São meio assim, não tem pé no chão. Se você ficar lá investigando, passo por passo, falar, mas isso aqui tem muita coisa contraditória, não bate. Né? Não é como dizer, por exemplo, que a grama é verde ou que o quadrado tem 4 lados. Isso aí não tem como, né, alguém falar, não. Inclusive até Deus, o próprio Deus, ele não se contradiz, vocês podem ver. Né? A ação de Deus no mundo, a gente sendo graça participante, né, ela não convém, inclusive, que ele mexa, por exemplo, num quadrado tem 4 lados, porque isso seria contra o próprio Deus, contra ele mesmo. Né? Porque ele é o Logos, ele é a verdade. Então, mexer nessa verdade é muito absurdo. Né? Isso não faz sentido nenhum, Deus não quer isso. Né? Então, o Stuart Mill, ele tem muito de umas influências da sua época. Uma delas é o positivismo. Tá? O positivismo. O que é o positivismo? Né? Foi uma ideologia, tá? E aqui eu prefiro chamar de ideologia, porque é ideologia mesmo, não é filosofia. As pessoas vão dizer na academia, já aprende, é filosofia, não. É ideologia. Porque a ideologia, ela geralmente está interligada com uma mentira. Né? Ela quer transformar a realidade. Toda ideologia é isso. Você pega, liberalismo é uma ideologia, socialismo é uma ideologia. Todas elas querem transformar a realidade. Elas querem mudar a realidade. E, portanto, já que elas querem mudar a realidade, elas não aceitam as coisas como são. Né? Cada um tem a sua proposta. O positivismo tem a sua. Mas primeiro eu vou explicar, só para vocês entenderem, o socialismo. Né? O exemplo do socialismo é que, por exemplo, ele quer a igualdade toda. Né? Quer que todo mundo seja igual. Independente de você, se você tem suas diferenças, etc. Mas ele quer que a sociedade seja toda igual. Aí as pessoas que são socialistas, elas vão dizer isso. Não, eu quero igualdade, eu quero liberdade, fraternidade. Isso é até um bordão da Revolução Francesa, né? Que o socialismo está muito permeado na Revolução Francesa. E aí ele vai falar assim, aí você chega pro socialista e fala, mas rapaz, não adianta, porque assim, para que haja um rico, tem que existir uma pessoa mais pobre. Senão não existe pobreza e riqueza. Não tem como a gente distinguir se tudo for igual. Essas coisas são comuns da realidade. É quase falar assim, não, todo mundo tem que ser bonito. Mas para que haja o bonito, tem que ter o parâmetro do que é feio. Não pode ser assim igual, assim porque você quer, entender? Parece uma criança mimada. Não, eu quero que seja tudo igual. Não tem como ser assim. Aí ele vai falar, não interessa. Não interessa, quer dizer, eu quero a igualdade. E aí a história já respondeu isso, né? A gente vê que ainda tem, infelizmente, o nazismo, graças a Deus, foi abolido, né? Assim, a gente só tem grupos bem pequeninos nos Estados Unidos, como a Ku Klux Klan, etc. Movimentos assim, bem pueris, né? Mas no comunismo, no socialismo, a gente ainda vê ditaduras. Coreia do Norte, tem o Kim Jong-un. Lá não tem cristianismo, jamais. Né? Quem é cristão, inclusive, é morte, na certa, pena de morte. Na China, a gente ainda vê uma ditadura comunista ali. Né? Em Cuba, em Venezuela, tá lá o Maduro, Nicolás Maduro. Né? Então, assim, não acabou o socialismo. Não acabou o comunismo. E aí, eles querem a igualdade, morrem milhões de pessoas, causou 2 guerras mundiais, né? Também por isso, milhões de pessoas morrendo. E a igualdade, no final, que eles tanto buscam, é só a igualdade de miséria. Todo mundo acaba passando fome. Isso aconteceu na Rússia, em 1917. A maioria ali do povo russo, na China também, com Mao Tse Tung, né? Na China, na Revolução Chinesa também aconteceu isso. 60 milhões de pessoas morreram na China. Né? Então, assim, a igualdade que eles tanto buscam, tem até um autor chamado Eric Voegelin, que ele fala que, estudando esses fenômenos na história, acontece que quando essas pessoas tentam, com todas as ideologias, tentar mudar a realidade,
elas acabam provocando um efeito contrário. Então, o comunismo e o socialismo queriam muito a igualdade de uma sociedade. O que eles provocaram? Eles queriam igualdade de riqueza, né? O que eles provocaram? Igualdade de miséria. Né? Então, ele dá esse nome desse fenômeno de imanetização escatológica. Né? O nome é até poético, você olha assim, nossa, né? Mas assim, o que quer dizer nessa palavra, imanetização escatológica, é que ao invés de você tentar conseguir botar um céu terrestre, que é uma tentativa humana, tentar restaurar o Jardim de Éden, você vê que a história se repete várias vezes, né? Como a gente fosse Adão e Eva a todo momento, né? A representação de Adão e de Eva. Ao invés do o ser humano ele conseguir de fato botar lá o paraíso terrestre, ele consegue um inferno terrestre. Então essa é a imanetização escatológica. Isso ocorre diversas vezes com o liberalismo, com o socialismo, ocorreu, a gente vê aí, né, na história. Então, assim, o inferno terrestre foi isso, ditadura que a gente está vivendo até hoje, né, fome, né, igualdade, realmente igualdade que eles conseguiram, estavam bem sucedidos, né, deu certo, igualdade de miséria, no caso, né. E aí, a ideologia positivista, tudo isso é para introduzir na questão do positivismo, porque ele é muito influenciado também pelo socialismo. O positivismo, ele fala o seguinte pra gente, ó. Eu, Augusto Comte, fundador do positivismo, vejo que a única solução para a humanidade é abrir o nosso conhecimento sempre voltado para a ciência. Tudo nós temos respostas científicas hoje. Aí a ciência evoluiu. E aí vem a palavra evoluir, né? Que a gente usa muito hoje a palavra evoluir sem saber, mas influenciada por Augusto Comte. Porque ele acha que a história é uma evolução para bem, né? A história da humanidade se vem sempre numa linha ascendente. A gente vai evoluindo para bem, né? Necessariamente. Aí você pergunta pro Augusto Comte, mas Augusto Comte, se isso foi a mesma verdade, por que no século XX teve 2 guerras mundiais? Onde é que está a evolução nisso aí, né? Assim, é uma catástrofe, nem no Império Romano viu algo nesse sentido. Né? Milhões, estima-se que são 100 milhões de mortos nessas 2 guerras mundiais, muito sofrimento. Né? Se a gente está evoluindo sempre para bem, que negócio é esse? Né? Que negócio é esse de vir problemas lá na frente, né? A gente devia estar rumo ao paraíso, né? Já que já se passou há 21 séculos, né? E no século XX veio conhecer 2 guerras mundiais, que é estranho. Mas o argumento do Augusto Comte é o seguinte, olha, a história ela tem essa evolução, né? Que é sempre ascendente, e que o positivismo vai cessar toda e qualquer necessidade humana. E o que é o positivismo? É você responder tudo através da ciência. Então, por exemplo, você consegue explicar cientificamente Deus? Não. Por quê? Porque a ciência hoje moderna, ela é um recorte só, material. E existe materialmente Deus agora do nosso lado? Não, Jesus Cristo já se foi, ele já se fez homem, já se fez carne, né? O material, né, o palpável, que é o que o positivismo quer, né, não está mais. Então, no entanto, Deus não existe. Jesus Cristo também não é Deus, no máximo ele é um profeta, é um homem sábio, porque até a ciência, graças a Deus, não foi desonesta, na ciência moderna, porque existia uma ciência, né, atrelada à metafísica, né, com muitos filósofos bons, né, estudavam, inclusive René Descartes estudava. Né. A ciência moderna ela diz que Jesus Cristo existiu, ela não nega isso. Está comprovado historicamente lá no Santo Sudário, né, quando veio enxugarem o rosto de Cristo, está lá. Né, ainda o sangue, né, o rastro, melhor dizendo, de que realmente Jesus Cristo existiu. Né. Então, a ciência hoje ela é um recorte material da realidade. Ela só fica presa ao imanente, só ao imaterial. E não foi assim. Né? Não foi assim. Isso se otimizou por causa do Augusto Comte, por causa do positivismo, na qual a gente, né, o Stuart Mill se aproveitou bastante do positivismo. E tanto é que se aproveitou porque ele diz no seu próprio livro, está aqui na minha mão, sobre a liberdade. Né? Esse aqui é ele, é o Stuart Mill, né?
página 25. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele diz o seguinte. Ó, isso aqui é as palavras dele, tá? Eu considero a utilidade como o último recurso sobre todas as questões éticas, mas deve ser utilidade no mais amplo sentido, baseada nos interesses permanentes do homem como um ser em progresso. Essa palavra progresso, o positivismo usa muito. Lembra-se da evoluir, evolução. O progresso, na qual o Augusto Comte se refere, é o progresso histórico. Então, assim, para ele, tudo que é palavra progresso é para bem. O que é uma baita mentira, porque a gente vê que, por exemplo, a palavra progresso e evoluir, né, evolução, ela também pode ser para ruim. Afinal, câncer também evolui. Câncer também progride. Né? Uma encrenca, ela também evolui para algo maior. Né? Essas coisas podem evoluir para mal. Né? Mas por positivismo, por Stuart Mill, essas coisas assim, eles nem param para pensar nisso, entende? Não é que eles são desonestos e querem fazer o mal para a humanidade. Pelo contrário, eles estão cheios de boas intenções, né? Pensando que vão fazer uma coisa boa para a sociedade. E assim, o Stuart Mill também estava muito influenciado pelo Maquiavel. E Maquiavel, esse sim, é o maior desonesto mesmo. Né? Ele é um sujeito com uma inteligência regular, escrevia bem mal, tá? Mas você vê que ele ficava escrevendo justamente para agradar alguém, um rei. Né? E ele mesmo assume isso numa carta. Maquiavel assume isso numa carta. E Maquiavel, inclusive, abrindo um parênteses aqui rapidinho, ele é muito, hoje, nas universidades, louvado, né? Maquiavel, quem lê Maquiavel, lá como é que é o nome daquele livro que eu já li? Acho que é A Política, não sei. O Príncipe, né? Quem não lê Um Príncipe não sabe de nada, não pode ler filosofia, né? Enfim. Aí, o próprio Maquiavel, numa carta, já falou, olha, para um amigo, né? Eu não acredito em uma palavra no que eu digo. Isso tá. Ele mesmo, assim, ele é desonesto mesmo, né? Ele faz de propósito. Né? Então, assim, para vocês verem como o Stuart Mill ele está muito imbuído de Maquiavel. Olha o que ele fala, que o despotismo, né, é um método legítimo de governo para lidar com os bárbaros. Então, o Stuart Mill ele aprova, de uma certa forma, ditaduras, seja qual for ela, já se for para lidar com algumas pessoas que não são civilizadas. Né? E ele continua. Desde que o fim seja a melhoria deles e desde que os meios sejam justificados por realmente alcançarem esse fim. Isso é Maquiavel puro. Os fins justificam os meios. Ou seja, eu posso te roubar aqui agora, isso justifica esse meu meio de querer te roubar aqui agora porque eu estou com fome. Eu tenho que aceitar isso. Você não vai chamar isso de roubo. A coisa é, na realidade, o que eu quero. As palavras me servem. E não eu que sirvo as palavras, eu que sirvo a realidade. Aí vocês veem, né? Isso já no século XIX, sendo muito bem trabalhado por vários filósofos, muitos deles bem intencionados. Né? Eu nem trouxe aqui Maquiavel para a gente investigar, mas o Maquiavel tá fora, né? Eu estou falando desse pessoal que está bem intencionado mesmo. Stuart Mill, Guilherme de Ockham, René Descartes. Bom, aí saindo do século XIX, indo para o século... ainda para o século XIX, né? Só que num tempo diferente. Num outro país chamado Rússia, tá? Veio o famoso Vygotsky. Pronto, esse aí da pedagogia todo mundo sabe, hein? Liev Vygotsky. Ele veio com um treco chamado Psicologia Histórico-Cultural. Aí o bicho vai pegar. Agora o negócio ficou grotesco mesmo, né? Vamos lá. Essa relação da psicologia histórico-cultural é basicamente o seguinte. Ele fala que não há aí uma relação do sujeito e objeto. Não há. Assim, é imposição ter um professor que quer nos ensinar. Isso tem que ser feito pela ZDP, né? Que ele chama, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal. O que é isso? O Vygotsky vai falar pra gente que é uma relação assim
ele vai falar, né? Ele vai dizer que é uma relação assim muito ruim entre o aluno e o professor, porque é como se viesse ali uma pessoa que está sendo oprimida e alguém que oprimir, né, que é o professor. Então ele não pode colocar e ensinar, ele tem que instruir, né, ele tem que encorajar o aluno para que ele sozinho ele vá ali chegar na verdade, né? Aí tu fala, caraca, mas peraí, então nesse sentido como é que eu vou ensinar alguém a ler, né? Ela tem que sozinha aprender a ler, enfim, é complicado, né? Mas a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky é o seguinte: o professor ele perde totalmente a autoridade e o papel acaba sendo só simplesmente encorajar, né? Ensinar para ele é a todo momento ficar impondo, impor a todo momento. E aí a relação que acaba sendo do aluno e professor meio que acaba a gente vai chegar lá no outro homem, né, sendo pego totalmente pela essa relação do que a pessoa está sendo oprimida, né? O aluno é oprimido e o opressor é sempre o professor, né? Sempre o opressor acaba sendo o professor. E aí acaba que assim, olha, eu, aluno, eu quero aprender, né? Eu quero que você me ensine, mas a maneira como ele vai ensinar, né, é só através de relações humanas, né? O Vygotsky gostava muito da questão de que ensinar exige uma inter-relação, né? Os alunos têm que aprender entre si, sem que o professor se meta, né? Olha a confusão nisso aí, né? O que os alunos vão ensinar entre si, crianças de 5, 6 anos? Meu Deus, né? Não tem conhecimento a se passar, né, ainda. O que eles vão ensinar? Jogar massinha um no outro, sabe? Não tem, ainda não pegaram nada, né? Mas para ele é perfeitamente impossível isso, desde que muito possível isso, desde que o professor fique incentivando, né, orientando. Aí o problema é o seguinte, né? Depois, agora no século XX, estudou muito esse homem agora, o Jean Piaget, ele estudou muito o Vygotsky, tá? Aí agora o negócio assim, o que já estava ruim ficou calamitoso, assim, ficou catastrófico. Porque o Piaget, ele é contra todo o princípio de identidade, vocês podem notar isso, porque isso é um ponto fundamental. O Piaget, juntamente com o Vygotsky, ele é totalmente contrário a um princípio de identidade nas coisas, tá? Então, para o Piaget é o seguinte: no processo de entendimento, tudo tem que ter um estágio sequencial. Aí você fala assim, mas peraí, como assim? Ele notou que o ser humano aprende em sequências. Aí tu fala, faz sentido. Só que não. Porque da maneira como o Piaget descreve é o seguinte: primeiro eu vejo o livro, aí a cor, aí necessariamente depois eu olho pro rosto do rapaz, e depois eu olho o que é feito atrás, né? Ou seja, as nossas condições humanas estão sempre tendo necessariamente algo condicional, determinado a ser uma sequência. Ó, primeiro eu olhar para isso, depois aquilo. Será mesmo isso é verdade? Que é verdade? O Piaget diz que sim. Então vamos fazer a pergunta pro Piaget? Piaget, faz o seguinte: vou botar um leão na sua frente, e aí você fica questionando qual é a cor dele. Será que é um leão mesmo? Né? Ou será que você vai ficar logo de primeira assustado? Vai falar assim, caramba, é um leão, eu sei que é um leão, eu vou fugir. Você entende? Não há esse estágio sequencial de entendimento na qual o Piaget ele gostaria, né, de pensar que tivesse, porque realmente tá errado. A gente primeiro não vê a cor do leão para pensar se será que é um leão, mas no entanto o Piaget isso ocorre no ser humano. A gente faz esses entendimentos sequenciais primeiro. E aí isso vai de encontro totalmente o que um filósofo brasileiro chamado Olavo de Carvalho fez como antítese, né, do Kant e do Piaget, que ele fala o seguinte: olha, existe um negócio no ser humano chamado círculo de latência, né, foi a denominação do Olavo, né?
O ciclo de latência, você é o seguinte, você vai de encontro com um cachorro, você já acessa todas as potencialidades que tem um cachorro. Por exemplo, o que pode acontecer quando eu tenho de encontro com um cachorro na rua? Ele pode me morder, ele pode simplesmente vir me cheirar, vir atacar ou fugir, etc. Essas coisas. Porém, ele nunca pode sair voando. Né? A gente nunca viu um cachorro voando. Então, esse é o ciclo de latência. Está fechado ali nas possibilidades que são potenciais nas coisas, no mundo real. E isso vai de encontro, vai totalmente de contra o que o Piaget está falando. Ele fala que, ó, pode acontecer várias coisas sem a gente encontrar, porque a gente tem que entender a cor, né, do cachorro, se ele tem de fato dentes, etc. Mas se isso ocorresse de fato, as pessoas não iam fugir de primeira, né, quando um cachorro vem, né, latir para cima da gente, ou um leão vem rugir para a gente. Né? Então, a gente vê que são assim, considerações, eu não diria nem de filosofia, isso não deixou de ser filosofia, mas são considerações da vida que estão erradas, né? Considerações da realidade que estão equivocadas. E aí, no final, para chave de ouro, nosso aclamado Paulo Freire, né? Todo mundo conhece, né? Ele veio no século XXI, e aí, assim, eu diria que ele é o pai do socioconstrutivismo brasileiro, tá? Aclamadíssimo, e o pessoal acadêmico gosta muito dele, por quê? Porque a gente no Brasil gosta muito de impressões. Como assim impressões? A gente gosta muito de parecer. A própria Dilma diz o seguinte, né? A Dilma tem uma frase dela que fala assim: ah, mas que vão pensar da gente lá fora, né? Como estava discutindo alguma coisa. Essa frase é perfeita, perfeita. Define o brasileiro, porque assim, o brasileiro se importa muito com diplomas, com títulos, com impressões. O que eles vão pensar de mim lá fora? Eu quero ter uma visão do Brasil legal, que a gente é legal, que a gente é o país da alegria, né, do samba. Então, assim, como poderia ser diferente, o brasileiro só gosta muito do Paulo Freire, a academia brasileira gosta muito do Paulo Freire porque ele é um pouquinho aclamado lá fora. Porém, se a gente for investigar, tem muita gente descendo a lenha no Paulo Freire. E o que passa na academia pra gente é que ele é um mestre profissional, domina tudo, é o cara aclamadíssimo lá fora. Mas veja, eu recomendo inclusive que vocês pesquisem. Tem um homem que se dedicou heroicamente a estudar tudo do Paulo Freire, a obra completa dele, e resolveu desconstruir o Paulo Freire. O nome desse homem é o Thomas Juliano, né? Ele tem dois ou três livros já chamado Desconstruindo Paulo Freire, que ele mostra ali, estudando ponta a ponta da sua obra, que ele faz elogios ao Mao Tse Tung, inclusive. Mao Tse Tung, esse ditador chinês que matou no mínimo 60 milhões na China. Né? É um ditador comunista. Né? Então, assim, o Paulo Freire, além de apoiar alguns ditadores comunistas e fazer, assim, ele fez inclusive, olha o nível, né, do Paulo Freire, né? A gente está falando no nível moral, né? Nem é da sua obra ainda, nem é do conteúdo, mas olha o nível. Ele fala que Che Guevara é igual como se fosse um Jesus na Terra. Né? Ele faz uma comparação longa de Che Guevara com Jesus, Fidel Castro e Jesus. Né? Assim, no mínimo repugnante. Né? Dois homens que inclusive fuzilavam homossexuais, né? Che Guevara e Fidel Castro. Eles tinham essa frase, inclusive, que o homossexualismo, né, ele não serve ao partido. Por quê? Porque eles viram que não dava filho. E sem muito filho, se não dava para ter filho sendo um casal homossexual, né? Se não dá para ter filho, então não dá para ter revolução, porque a revolução se dá pelas famílias, né? Até isso eles se aproveitam, né? Os comunistas antigos, né? Hoje está outro tipo de comunismo, né? É o comunismo trotskista que se chama, né? Que é aquele da libertinagem, né? Você pode ser o que quiser, etc, etc. Drogas e promiscuidade. Isso acaba deixando a pessoa meio... E não tem revolução nenhuma. É isso que o pessoal, como Fidel Castro e Che Guevara, queriam. Eles jamais queriam que chegasse nesse nível.
de libertinagem, eles queriam, tipo, ordem, princípios, família, porque eles sabiam que isso, pessoas davam sujeitos fortes, provocavam pessoas fortes para fazer a revolução, pegar em arma e derrubar um Estado que eles acharam autoritário, né, para ter a revolução comunista. Entendeu? Então o comunismo de raiz era esse. Era o pessoal tradicional mesmo. Família tem que ser homem e mulher, tem que ter bastante filho, né? Porque aí os filhos são comunistas também, acaba ajudando o partido, né? Enfim, tudo isso esse pessoal, como o Fidel Castro e o Che Guevara, repugnavam por isso, fuzilavam homossexuais, porque não serviam. Todo mundo que é contra o partido, que é uma pedra no sapato pro partidão comunista, é excluído. Vai embora, morre, entendeu? Eles tratavam bem de desumanidade mesmo. Então, assim, o Paulo Freire, apoiador de todas essas pessoas muito legais que a gente está vendo aí, né? Como Fidel Castro, Che Guevara, ele é muito aclamado lá fora, mas isso é uma ferramenta muito jornalística que está sendo propagada por nós. A mídia passa a imagem para nós brasileiros como se Paulo Freire realmente fosse um cara prodígio, né? Todo mundo lá fora aceita a sua pedagogia. No entanto, há diversos tipos aqui, né, de pessoas que estão esculhambando Paulo Freire, falando que a ferramenta de pedagogia dele é inútil, né? Como por exemplo aqui, ó, tem um rapaz chamado John Everton, né, no livro dele Searching for Freire, né, procurando por Freire. Ele fala o seguinte, ó, não há originalidade no que Paulo Freire diz. É a mesma conversa de sempre. Sua alternativa à perspectiva global é retórica e bolorenta. Ele é um teórico político e ideológico, não um educador. O pessoal de fora, americano, identificando isso, né? E o pessoal americano, eles têm muito a minúcia de estudar toda a obra antes de começar a falar de alguém. Ele não é, tipo, os jornalistas daqui do Brasil, né? Não ouviram falar nada por exemplo, o Olavo de Carvalho era muito fuzilado pelos jornalistas, né? Mas todos os jornalistas, ninguém se deu o trabalho de pegar e ler a obra completa, ou pelo menos 2 livros, né? Assim, 2 livros acho que já era pedir demais do sujeito, para tentar contestar ele, né? Sempre contestavam o filósofo Olavo de Carvalho como um bestalhão, um rapaz que estava dando opinião, um homem que estava dando opinião, né? E nunca contestavam a filosofia dele, né? O que prova que não leram, né, nada. Então, isso é comum da gente aqui, né? Falar sem antes ter estudado, né? Ter uma opinião sem antes se informar, né? E aí ele continua aqui, ó. Tem inúmeras, inclusive esse artigo aqui, ó, que tá nas minhas mãos, se chama Viva Paulo Freire, né? É um artigo do Olavo de Carvalho, na qual ele chegou e compilou um monte de pessoas lá fora, nos Estados Unidos, no Reino Unido, né? Diversas formas, falando que, ó, a pedagogia do Paulo Freire realmente não tem nenhum sentido, não ajuda em ninguém, ó. Tem outro aqui, por exemplo, que se chama... O nome do homem é Urban Wayne. Ele fala assim, ó, a pedagogia do oprimido não ajuda a entender nem as revoluções, nem a educação em geral. Aí vem outro homem aqui falando, David Milhood, né? Ele falou aqui, ó, alguns veem a conscientização quase como uma nova religião e Paulo Freire como seu sumo sacerdote. Outros a veem como um puro vazio e Paulo Freire como o principal saco de vento. Então tem um monte de gente descendo a lenha. Eu falo assim, olha, estudei toda a obra do Paulo Freire e realmente não tem nada a ser ensinado. E se vocês pegarem para alguém que foi educado pelo método Paulo Freire, né, essa pessoa, no mínimo, ela passou por colégios muito bens financeiramente, colégios de elite. Eu me lembro que lá no Rio de Janeiro, eu sou carioca, né? Tem um colégio chamado Cruzeiro. Se eu não me engano, lá era dotado do método Paulo Freire. Porém, não se basta. Essa pedagogia do Paulo Freire, o método de alfabetização dele não basta. Por quê? Porque não alfabetiza de verdade. Porque o método de alfabetização dele é o seguinte, olha, você faxineira que está sendo alfabetizada e analfabeta, é o seguinte,
Você vai chamar a vassoura de vassoura? Não vai. No seu meio cultural, né, ela pode ser chamada de outra forma. Então ela pode ser, sei lá, uma palavra muito aleatória, uma língua dos anjos, assim, né? Pode ser qualquer palavra que você queira. No seu meio cultural você chama isso, então vai ser isso. Não importa se está no português. E aí, assim, acaba que ele acaba trocando, Paulo Freire, esse é um dos maiores problemas, né? A gíria pelo português correto, né? Para ele não existe português correto, isso é opressor, né? É uma coisa muito autoritária ter uma linguagem correta. Não pode se ensinar algo concreto, vocês entendem? E aí, assim, do Paulo Freire, toda a sua pedagogia, e por isso que otimizou o socioconstrutivismo, porque ele começou a falar o seguinte, que tudo é uma construção social. Tudo depende de como o ser humano ele vê as coisas. Aí vocês estão vendo porque onde é que isso não veio do nada, né? Lá atrás, Guilherme de Ockham com o nominalismo, quando a gente começou essa aula, foi isso, né? Tudo é uma construção social. Provocou nisso que a gente é hoje, construção social. Tá. Aí eu, de novo, se o Paulo Freire estivesse vivo, eu ia perguntar, ok, Paulo Freire, tudo é uma construção social. Mas isso, Paulo Freire, que você está dizendo, é uma construção social? Por quê? Se tudo é uma construção social, isso que você está dizendo também é influência de alguém? Ele vai dizer, não, isso aí foi eu que inventei. Não, como foi você que inventou se tudo é uma imposição de uma sociedade que te joga na cabeça o que é certo e o que é errado? Então, se não existe certo e errado, né, por que você está afirmando isso como se fosse uma certeza? Que tudo é uma construção social? Então, essa afirmação não pode estar certa, que tudo é uma construção social. Porque, assim, tem até um elemento, sim, de cultural para que a gente aprenda algumas coisas. Isso é verdade. Isso aí está falando uma meia verdade. Porém, não é tudo. Se fosse tudo, essa própria frase do Paulo Freire seria também uma construção social e, portanto, seria mentirosa. Né? Mas ele não enxergou isso. Né? Nesse caso, eu até veria o Paulo Freire como uma pessoa honesta mesmo. Eu acho que ele realmente era uma pessoa descabida de entender mesmo isso. Né? Ele estava realmente acreditando no que estava falando. Né? Então, tudo isso que eu estou falando aqui agora, pegando toda essa maçaroca de escritores, filósofos, pedagogos, etc., todos eles sofrem de uma coisa em comum, que é essa honestidade que eu vivi falando aqui nas aulas, e que se chama paralaxe cognitiva. É um fenômeno mesmo que acontece na história. E que a paralaxe cognitiva é o seguinte: quando o sujeito ele separa o eixo teórico do eixo experimental. Ou seja, ele não vê ali correlação do que ele fala e daquilo que ele faz. Né? Isso é totalmente assim, separado. E, portanto, isso o torna uma pessoa honesta mesmo, porque ele acredita naquilo que ele está falando. Vou dar um exemplo de uma pessoa que sofre de paralaxe cognitiva. Karl Marx. Karl Marx, ele propagava, né, a destruição do burguês. No entanto, tinha um amigo burguês que se chamava Friedrich Engels, amigão dele, que inclusive sustentou ele. Né? Então, o cara, ao mesmo tempo que ele está lá no tratado, né, no Manifesto Comunista, falando os burgueses tem que morrer, sei lá o que, são nojentos, sei lá o que, tem que ter revolução proletariado, mas ok, Marx, e aí? Por que tem um amigo burguês que te sustenta, inclusive, né? Marx também, ele fazia muito uma propagação assim pelas mulheres, né? Ele era muito a favor assim, das mulheres, basicamente um dos primeiros feministas, de verdade mesmo, né? O feminismo, isso é o mais engraçado, o feminismo foi fundado por um homem, que é o Marx praticamente. Todas as ideias feministas vêm de Marx, porque ele falava lá da revolução do proletariado e da mulher também. Né? Então, ele chegou a ter relações sexuais com uma empregada, né, dele, que, olha só, empregada, né, cria proletariada, né, tá trabalhando, e ele vai lá, teve relações sexuais com ela, se arrependeu
o filho da empregada nasceu, o filho dele, do Marx, e ele não reconheceu, né? Que deserdou, trancou ele no porão, não quer reconhecer o filho dele. Aí, assim, um sujeito que falava tão assim, defendendo as mulheres, né? A favor das crianças, para ter uma revolução, a criança também tem que participar, né, do comunismo, etc., da revolução, da igualdade dos bens, ele vai lá e faz um negócio desse. E ainda continua lá escrevendo e não vê correlação, né, do que ele diz com o que ele faz. Então a paralaxe cognitiva é isso. É a separação do eixo experimental da vida real com o eixo teórico, que a pessoa fala, né? Ela propaga toda uma teoria e faz outra. Então ela tá cega mesmo, é um fenômeno de cegueira. Ela não consegue ver que as atitudes dela são contrárias ao que ele está pregando. E aí, por exemplo, tem outro exemplo também, né? Porque eu estou citando a palavra cognitiva porque essas pessoas acima, todas elas foram honestas. Guilherme de Ockham, né? O René Descartes, todos eles não viram, né, que estava se autocontradizendo. Eles sofreram de paralaxe cognitiva. E aí, tem um sujeito chamado Rousseau, né, São Jacques Rousseau, que ele, inclusive, fez um tratado a favor da pedagogia das crianças, etc. Vai ver o que ele fez com os filhos dele. E ele continua lá escrevendo os tratados, né, da pedagogia da criança, etc. Como a criança deve ser tratada. Vai ver ainda lá o que ele fez com as crianças dele. Não vou nem dizer para não chocar, mas é vocês pesquisarem, né, depois. E aí, assim, tudo isso tem essa contradição, né? O socioconstrutivismo é uma autocontradição. E todos eles acabam negando, de uma certa forma, a duas coisas que não passam pela cabeça desses escritores, que são a intuição e a evidência. Essas duas palavras, por exemplo, intuição, a gente está estragada essa palavra, está elasticada, não tem um sentido único. E antigamente, antes da vinda de Carl Jung, de Henri Bergson, antes da vinda desses psicólogos, intuição não era um negócio assim meio misterioso, né? Uma coisa assim que eu estou prevendo que vai acontecer, não é nada disso. Intuição aliás, a palavra correta, a intuição, a definição correta é a percepção imediata de uma verdade. Então os filósofos usavam muito a intuição para falar de intuição, para saber que era uma percepção imediata da verdade, era isso que se referia. Só que a verdade não se passa na cabeça dos autores, né? E a evidência, né, que também não está passando, eles não consideram a definição correta de evidência, é aquilo que desnecessita de qualquer prova, é aquilo que é auto-evidente, né, como o quadrado tem quatro lados. Então, assim, fechando todos esses autores, né, fechando tudo isso que a gente falou aqui agora, o que a gente está colhendo hoje, né, é fruto disso. Me perguntem agora, assim, por exemplo, Klaus, como é que então veio 2 guerras mundiais e tudo mais? Eu digo, né, justamente por isso, pelo completo abandono a todo momento do ser humano a Deus. O que a gente está vendo no decorrer da história, desde os primeiros séculos, é a construção do antropocentrismo. É o homem entrando no meio das coisas, porque antigamente, pelo menos na Idade Média, tinha um teocentrismo. Deus estava no meio das coisas. Mas vocês vão vendo que vai decaindo, porque o homem está se colocando no centro das coisas. O antropocentrismo é isso. E aí, fruto disso são todas as calamidades que a gente está vendo. Se a realidade é aquilo que eu quero, então um bebê, um feto, não é um ser humano. Um judeu não é uma pessoa para mim. O que eu estou dizendo. Aí, isso está acontecendo. Isso aconteceu na realidade, né? Hitler falava, olha, judeus não são pessoas. Portanto, você pode fazer o que quiser com eles. Experimento como se fosse um animal. Eles faziam atrocidades com experimentos com os judeus. A ciência evoluiu muito, inclusive, para bem, por causa desses experimentos que faziam com pessoas, com judeus. Né? Mas eles falavam lá, não é ser humano, posso fazer o que quiser, como se fosse um cachorro. Né? Aí, fazem atrocidades lá, né?
colavam uma pessoa na outra, né, para ver a reação que ia dar, estudos, né, estudos que até renderam algumas coisas, frutos bons. Ele tem que falar essa parte, infelizmente, né? Que a verdade é só uma, né? Mas deram alguns frutos bons, por exemplo, da gente criar alguns remédios, etc, que a gente tem hoje, né? Que a gente experimentou em alguém, infelizmente, né? Esse alguém foram os judeus, né? No campo de concentração. E aí, por exemplo, hoje que a gente está vendo ideologia de gênero, é fruto de tudo isso que a gente está falando. O homem não nasce homem, a mulher não nasce mulher, torna-se, né? Simone de Beauvoir falava muito isso, né? Eu nem precisei entrar nela porque essas coisas vão se interligando, né? Simone de Beauvoir foi muito influenciada por Kant, né? O Sartre, que era o namorado dela, nem sei se era marido, né? O Sartre, Jean-Paul Sartre, que é um francês, né? Os dois franceses, né? Ele também gostava muito, né, de Kant, né? Também se estudava muito Ockham, né? Guilherme de Ockham, Hume, esse pessoal todo, né? E aí, assim, o porquê a gente está vendo isso tudo é justamente por causa disso, o abandono do homem diante de Deus. É a todo momento a gente querendo mudar a realidade, é a todo momento a gente querendo fazer com que o paraíso terrestre volte, o jardim de Éden volte para cá. Só que a gente não percebe o seguinte, o paraíso terrestre não vai voltar. O paraíso já existe, só que você finge que não existe, que é o céu, entendeu? Eles não querem reconhecer um mundo pós-morte. Eles querem que o céu seja aqui, que o homem seja imortal. Né? Assim, eu acho interessante fechar aqui agora. Tá aula para perguntas. Porque isso vai desembocar o que a gente está vendo hoje. Inteligência artificial, um monte de coisa, né? A gente pode ser dito na próxima, se vocês quiserem, né? Então, eu agradeço novamente aí pela oportunidade. Espero que tenha sido de útil, né? De alguma forma. Para vocês. Tá aberto aí para perguntas, se vocês quiserem. Então, o senhor me ouve bem? Tô ouvindo. O senhor colocou, passando pela história, vários autores, certo? E teria nessas mesmas épocas filósofos que disseram justamente o contrário, que trabalharam de fato pela verdade. O senhor poderia indicar esses autores? Sim, sim. Bom, o que eu me lembro de cabeça aqui agora era da época, inclusive, da mesma escola, que inclusive Guilherme de Ockham, era o Santo Tomás de Aquino. Né? São Tomás e Guilherme de Ockham, eles se convergiam em algumas coisas, né? Porém, por isso que eu recomendo esse livro aqui, porque tá tudo aqui, assim, compiladinho, o que São Tomás falava, Guilherme de Ockham fala, né? Uma história da filosofia do Copleston, tá? Frederick Copleston. Assim, São Tomás ele vai falar o seguinte, olha, até o Guilherme de Ockham, né? Até pode ter uma meia verdade, né? O que você está falando, Ockham. Né? Só que, assim, tudo bem que Deus nos deu a possibilidade de nomear os animais, etc. Só que ela precisa ter uma forma de adequar a nossa inteligência às coisas, porque sem isso fica tudo desordenado. Né? Se não houver uniformidade, né, estou explicando assim muito porcamente, tá? Para entender, né? Porque o São Tomás é um homem muito erudito, né? Ele fala. E assim, se não houvesse uniformidade nas coisas, tudo mais seria bagunçado, seria relativo. Então tem que existir essa objetividade de uma certa forma, tem que existir uma unanimidade que se chama caneca. Não porque nós dissemos, a sociedade que chegou no... Não, porque realmente o nome pouco importa, mas a substância que está aqui, São Tomás diria, a substância que está aqui é a mesma, é aquilo que é. E já o Guilherme de Ockham não aceita isso, aquilo que é. Como assim aquilo que é? Me cabe fazer do jeito que eu quero. Aí ele, né, usa o argumento, Deus quis assim, porque ele falou para nomear os animais. Né? Então o problema o que vai de encontro, por exemplo, com o Guilherme de Ockham é o São Tomás de Aquino, que é um sujeito que veio antes dele, né? Se eu não me engano, acho que ele nasceu antes de São Tomás, né? Aí, assim, vocês veem que, por exemplo, tudo isso que depois que veio, né?
na história é justamente porque as pessoas não estudaram Aristóteles, São Tomás de Aquino, ignoraram. Porque eles pensaram como Augusto Conte. Ele fala assim, ó, todo o passado é retrógrado, todo o passado é descartado. Porque aquilo dali já superou, já foi superado. Então não precisa estudar São Tomás de Aquino, não precisa estudar Aristóteles, que é um homem que veio antes de Cristo. Né? Tá retrógrado, tá ultrapassado. Aí isso perdura hoje, né? Aí as pessoas não estudam, aí criam essas atrocidades, repetem o que os outros repetiram, de uma certa forma, né? E acaba nessa confusão total, né? Então, ó, eu citei São Tomás de Aquino, deixa eu ver mais alguém, se me vem na minha cabeça, né? Usei René Descartes, né? Mas se vocês pegarem o Leibniz se escreve L-E-I-B-N-I-Z, né? Ele vai de encontro com o Descartes, né? Também tem um Kant, né? Um dos maiores críticos de Kant, eu diria o próprio Olavo, né? O que a gente tem hoje, né? O Olavo de Carvalho tem vários vídeos no YouTube, vocês podem ver, que ele explica lá o número, né? A priori, a posteriori, como é que não tem o mínimo de sentido, né? E ele vive falando, inclusive, que a maior besta quadrada de todos na humanidade é o Kant, porque o cara realmente estudava tudo mais. Tinha algumas coisas que dizia que era interessante, tudo mais. Só que é um sujeito que fala e acaba não dizendo nada. E tá tudo errado, sabe? É complicado, né? Aí o Olavo, daquele jeito lá dele, né? Ficava no piada dele, né? Do Kant. Aí eu acho que por enquanto, né, são esses, né? De cabeça, lembrando. Stuart Mill, por exemplo. Alguém contra o Stuart Mill? Contra o utilitarismo? Roger Scruton. Pode escrever aí. Porque ele tem um livro chamado Beleza. Vocês leem esse livro, Beleza, que ele fala como a unidade na beleza, como algo que não é assim, relativo aos olhos de quem vê. Inclusive, vocês repararam nisso? Assim, tudo está muito relativo. A verdade se tornou relativa, a moral se tornou relativa, a beleza se tornou relativa. Por quê? Porque o homem está se colocando no centro das coisas. Ele está sempre falando, ó, não há um conhecimento na qual Deus nos proporcionou para a gente chegar lá. Não tem o que chegar lá. É só a gente vendo, é o que eu acho. Isso que a gente vê, essa atrocidade. Às vezes as pessoas eu já comecei com muitas pessoas que falam assim, ó, em alto e bom tom. Não, mas essa aí é a sua verdade. A minha verdade é outra, né? Aí você fica, mas você está confundindo a palavra verdade com opinião. Opinião é uma coisa. Eu posso ter opinião que a grama é azul, mas é opinião, não vale de nada. É um palpitezinho. Estão confundindo, as palavras estão se perdendo o sentido. E quando se perde as palavras, o sentido das palavras, a gente vê a falta de comunicação. Os seres humanos vão ficando se desumanizando, né? Você quer dizer uma coisa, a pessoa entende a outra, aí gera uma briga, porque você diz um sentido, ela quer dizer no outro sentido, né? É o que a gente vê aí, né? É o que a gente vê. Pois então, mais algumas perguntas? Fiquem à vontade, tá? Vou perguntar. Pode perguntar? Tá, vou perguntar. O senhor acha que, então, toda essa guerra que a gente está vivendo, né, no sentido, né, desses autores que o senhor estava nos apresentando, né, é para nos deixar mais burros, para que eles possam nos fazer de brinquedos, né, as pessoas, né? A pergunta de você entender é pra ver se eles estão deixando, tipo assim, planejadamente mais burros a gente, é isso? No sentido... Isso, assim, você tocou uma pergunta muito boa, tá? Você tocou num ponto interessante, que olha só, isso inclusive é tema para uma outra aula gigantesca, né? Porque há, assim, planejamentos propositais de alguns bilionários para imbecilizar a gente, tá? E deixar a gente, assim, mais... quanto menos você raciocinar, melhor, porque eu domino você, eu sei agir por você. Tá, a gente vê isso. Exemplo clássico, né? Redes sociais. Aquilo dali foi feito para você ficar com um QI um pouquinho mais abaixo, tá? Eu tenho rede social, eu trabalho em rede social, só que se você for dominado por aquilo, você vai ficando mais idiotizado.
no sentido de, a pessoa que criou aquilo, inclusive um brasileiro que é cofundador do Facebook, né, o Eduardo alguma coisa, esqueci o nome dele, né? Um brasileiro que fundou o Facebook junto com o Mark Zuckerberg, ele inclusive tirou os filhos dele, né? Não deixa eles mexerem em redes sociais, ele mesmo não mexe e foi viver numa ilha. Porque com a vinda das redes sociais veio muito radioatividade. E a radioatividade pesa a gente, deixa a gente mais cansado, mais modorrento. Né? Então, tudo tem radioatividade hoje. Celular tem radioatividade, geladeira tem radioatividade, ar-condicionado, roteador de Wi-Fi tem radioatividade. Isso deixa a gente mais pesado, né? E, assim, deixa a gente mais... menos proposto, assim, para estar raciocinando melhor. E aí, ele com a vinda do Facebook, né, levou os filhos para a ilha, etc., porque ele viu que aquilo dali, como o jeito que foi criado, foi para justamente deixar a pessoa hipnotizada ali. E quanto mais você ficar hipnotizado, mais você vai ficar sendo escravo de si mesmo. E aí, assim, você não precisa raciocinar. Tem gente raciocinando por você, os mega bilionários do Facebook raciocinam por você. Eles falam qual vai ser o seu partido, se você vai acreditar em Deus ou não, qual vai ser a sua opinião, né? Então tem todas essas coisas arquiplanejadas, né? Inclusive tem um livro muito bom, eu tenho ele aqui, mas tá na minha biblioteca, depois eu pego, né? Que se chama Música, Inteligência e Personalidade, tá? É de um psiquiatra, um médico, né? Que ele tem um nome bem, acho que ele é asiático, porque ele tem um nome bem diferente, Lin Dunham, né? Mas depois, se botar o nome, o título no Google aparece, né? Música, Inteligência e Personalidade, o livro, aparece o livro. E aí nesse livro ele fala o seguinte, que tem gente estudando, etólogos, tá? O que estudam comportamento humano e animal. Etólogos estão estudando para fazer com que você fique viciado numa música. E de acordo com as batidas de uma música, você vai ficar viciado nessa música, vai ficar com aquele famoso chiclete que a gente fala, né? Vai passar mais tempo dando dinheiro para eles, ouvindo, e de uma certa forma, o seu QI vai baixando. Ele fez vários estudos com pessoas que ouvem rock. Eu, quando eu era, tem foto disso, né? Eu era metaleiro, tinha um cabelão antes da minha conversão, né? Como católico, eu tinha um cabelão. E eu ouvia muito metal, né? Eu ouvia direto. E aí, assim, eu percebi o seguinte, que aquele cabelo que eu tava não era à toa, fazia parte quase de uma adesão de um grupo, quase como se fosse uma coisa religiosa, sabe? Uma ritual para entrar num grupo de metaleiros, sabe? Eu sem perceber estava aderindo a isso. E aí aos poucos, quando você está inserido nesse grupo, é claro que o seu QI vai baixando, ele vai provando lá, né? O rock, ele tem muito essa questão, até pelo próprio nome, né? Pedra, né? Ele tem essa questão do ritmo batido, e ele suscita uma emoção que é comum em todo mundo que ouve rock, que é a raiva. Vocês veem que os jovens são muito levados pelo rock, porque eles estão revoltados com seus pais, querendo se rebelar contra seus pais, que são opressores, né? Estão oprimindo eles porque não deixam fazer o que quiserem. E aí, assim, todos eles, se vocês observarem, bota no YouTube aí agora, como é que é uma roda de rock, tá todo mundo brigando. Tem roda punk, na qual eu participei, né? Roda punk é você chegar e ficar empurrando um ao outro. Alguns levam mais pro soco, pro chute, coisa de, né? Só tá menino lá no meio, né? Coisa boa não ia dar, né? Só menino lá no meio. E aí, é toda uma, assim, essas emoções são planejadas. A pessoa que fez o rock, né? Ela quis que você ficasse revoltada, de verdade. Porque essa emoção, ela vai suscitar alguma coisa que ela quer. Uma banda de rock que é como por exemplo, uma revolta, né, contra os seus pais, a revolta contra o sistema. Né? Tem até uma banda que se chama System of a Down, né, sistema abaixo. Né? Então, assim, eles provocam as emoções de propósito. O pop, por exemplo, provoca outras emoções, né? Emoções sensuais. Né? Você nunca vai ver, por exemplo, alguém que está ouvindo pop, uma Katy Perry, né, que faz pop, né, uma Madonna. Você nunca vai ver elas lá não deixando ter danças sensuais, né? Ou até mesmo vozes sensuais. Foi feito um estudo, tá nesse livro, né, que eu indiquei, que tem gemidos subliminares ali no pop, justamente porque a pessoa que está ouvindo pop, ela possa acessar pornografia mais tarde.
né? Então a pessoa ouve pop na rua, numa boa dança, e depois do nada ela quer ter uma descarga de dopamina. Ela sai do local e fala assim, caramba, que vontade é essa? Que o libido aumentou. Isso não é de propósito, as pessoas estudaram para isso, né? Para fazer com que suscitasse essas emoções. E assim, a pessoa indo para pornografia dá dinheiro para o site pornográfico. Tem muito negócio de dinheiro também envolvido nisso. Né? Você comprar um determinado produto é porque justamente você ouviu uma música de uma cantora que estava usando aquilo dali também. Então, tá no livro provado lá como tem várias. Só na parte da música, né? Só a parte do auditivo. Tem algumas músicas que baixam o nosso QI mesmo. Ou seja, deixa a gente mais idiota. E deixando a gente mais idiota, dessa forma a gente não consegue raciocinar por nós mesmos. Né? Alguém vai pensar por nós. E aí domina a gente. Vale ressaltar também que, por exemplo, a questão de Deus é abolida aí. Né? Como a gente deixa de raciocinar, né? A gente vai baixando o QI. Isso tem provas, né? Pessoas já fizeram estudos de que o QI da humanidade, do mundo inteiro, está baixando. A testosterona do homem também está baixando, ou seja, a masculinidade vai perdendo, os homens não aceitam mais morrer pela mulher, né? Proteger a mulher, eles já querem que a mulher, enfim, se proteja sozinha, faça as coisas, só pegue um botijão de gás, coisas assim, sem sentido, né? Mas justamente por causa do QI que foi baixado, né? Com o tempo, e a testosterona que foi diminuída. Né? E eles não percebem isso, que a vinda disso é da música, por muitas questões visuais também, questões morais, né? Questões, por exemplo, envolvendo culturais mesmo. A gente está vivendo uma guerra cultural. No nosso tempo, né? É como a irmã disse aí, né? Que é uma guerra cultural. Assim, é complicado, né? São muitos fatores mesmo. Aí daria outra aula aqui, né? Mas, mais alguma pergunta? Eu fico à disposição. Se quiserem perguntar, fica à vontade. Em tudo que a gente falou, a gente só falou de coisas ruins, né? Em tudo que leva a gente a entender as coisas do jeito errado, que leva, como o senhor falou, a baixar o nosso QI, para a gente não entender realmente as coisas como são. Então, como o senhor acha que seria o caminho contrário hoje em dia? É claro que esse caminho envolve com certeza Deus e a maior parte dele. Com certeza. Mas então qual seria o caminho, o senhor acha? Tanto no áudio, quanto no visual, quanto no raciocínio, o que a gente lê, o que a gente escuta. Qual seria o caminho, o senhor acha? O caminho, assim, não é porque eu sou católico não, mas é porque justamente porque eu me tornei católico foi por contemplar essa obviedade que eu vou dizer aqui agora. Mas o caminho para sanar de todos esses ataques é a Igreja Católica. E sempre foi assim. Inclusive tem há 2000 anos que é assim, só 2000 anos, né? Inclusive tem um autor que se chama René Guénon. Ele é um islâmico, né? Não recomendo ler ele sem muito... Tem que ter muita... Assim, o rapaz, esse homem, René Guénon, ele além de islâmico, ele é mal intencionado sim, ele não é honesto. Ele é estilo Maquiavel pior, 5.000 vezes pior. Porque ele fala coisas óbvias, ele fala, a salvação do Ocidente e do Oriente, do mundo inteiro, vai se dar pela Igreja Católica, porque é lá que está a verdade mesmo das coisas. Ele falando isso sendo um islâmico, né? Só que ele fala isso tudo, né? E tem que ter muito jeito para ler ele, porque, por exemplo, gente que não é católica e tá assim, tentando compreender o catolicismo, vai ler ele e vai falar assim, não, então o islamismo é verdade, né? Maomé que é verdade, etc. Porque eles falam essas coisas para chamar os católicos e depois converter para o islamismo, né? Mas enfim, ele fala essa obviedade, né? Que fala assim, a salvação do mundo, né? Ele fala isso no livro A Crise do Mundo Moderno. A salvação do mundo se dá pela Igreja Católica, porque é lá onde tem as bases instaladas, as superestruturas que o Marx queria abolir. Né? A superestrutura para o Marx é o quê? Ele muito bem definiu, né? Tem muitas coisas boas que o Marx falou como isso. Ele definiu, a superestrutura é o que compõe uma sociedade. São 3 coisas: família, religião e tradição. São 3 coisas que
compõem e dão base a uma sociedade: família, religião e tradição. Agora, irmãs, eu pergunto para vocês, qual desses três está intacto hoje? Família, a taxa de divórcio está aumentando demais, a situação é ascendência. Hoje a mãe sozinha, quando muito tem a mãe, né? Quando muito tem a mãe, não tem a tia, a avó que fica... A família está toda desestruturada, toda disfuncional. Às vezes quando tem pai e mãe presente, nenhum deles segue um papel, o pai não está afim de cumprir o seu papel, a mãe também não está afim de cumprir o seu papel, cada um quer fazer o que quiser, é igualdade total. Então a família, esse pilar, está quase destruído, né? Da nossa sociedade, no mundo inteiro que a gente está falando. E a religião, quem hoje não diz em alto bom tom: ah, eu sou católico bandista, católico espiritista, já ouvi isso, hein? Católico protestante. Ué, então você é católico protestante, se você é católico protestante, eu sei subir para baixo, né? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você afirma e contesta ao mesmo tempo, né? Porque enfim, é engraçado até, né? E assim, religião é o que eu bem entender, ele faz um delivery religioso, né, hoje, né? A sociedade está assim, em qualquer lugar do mundo, né? Mistura budismo com islamismo, sei lá o que, né? Tá tendo uma crise, assim. E aí outro pilar, que é a tradição, nem se fala, né? Isso aí virou coisa de filme hoje, né? Ninguém leva a tradição, né? O Augusto Conte vai ficar rindo, inclusive, né? A tradição, como assim tradição? Tudo que é passado é horrível, tá ultrapassado, né? Então a gente não merece nossa atenção. Aí tradição virou coisa tipo assim, a gente retrógrada. Você quer buscar aquilo que deu certo no passado? Retrógrado total, né? Então a salvação ela vai se dar para a Igreja Católica e não adianta, assim, a segunda vinda de Cristo vai provar isso, né? Quando vier, acabou, né? É o Apocalipse. E aí quem consentiu com a verdade, né? Porque até assim, né? Muita gente faz esses argumentos para nós, né? Para nós católicos, fala assim: não, mas se eu não for católico, não vou ser salvo. Pode ser salvo. Existe uma coisa chamada santa ignorância, né? O que é a santa ignorância? Você não soube o que é o catolicismo, não sabe que a religião verdadeira é o catolicismo. Você nasceu, por exemplo, numa tribo, né? Não sabe o que é o catolicismo, nunca ouviu falar de Cristo, e aí morreu sem saber. Você foi, sei lá, qualquer coisa, não teve religião nenhuma, virou ateu. Você pode ir pro céu, porque você não teve conhecimento, né, da verdade. Agora, é diferente da pessoa que sabe do catolicismo. Deus usou uma pessoa como instrumento para a vida daquela pessoa, né? Entrou uma pessoa católica na vida dela, ela explicou mais ou menos, ela teve oportunidade, mesmo assim negou. Foi Judas, né? Negou, não quis arrependimento, falou que não tem jeito e foi lá e deu fim, né? O fim na sua vida não necessariamente precisa ser igual de Judas, não. O fim na sua vida é negar a realidade, é negar a verdade, o logos, né? É dizer que nem o Lúcifer: não servirei, não servirei. É o contrário de São Miguel Arcanjo, né? São Miguel Arcanjo ele fala: servirei, eu vou servir. Então, enquanto as pessoas não se aterem com essa verdade, né, que a Igreja Católica vai ser a salvação, a nossa salvação mesmo, e não é a salvação aqui do mundo, não, é a salvação da alma, porque o que importa, o resto é bobeira. Enquanto elas não se aterem com isso, vai ficar nisso, vai ficar nesse monte de ataques, essa confusão, né? Eu imagino como é que Deus deve estar olhando pra gente e falar: meu Deus, a história se repetindo de novo, né? De maneira diferente, toda hora. A história da humanidade é isso, é toda hora se repetindo as mesmas coisas de formas diferentes, né? Aí fica, caramba, né? E é normal que seja assim. Assim, agora vem a minha opinião, né? É normal até que seja assim, porque se a gente está caminhando para a segunda vinda de Cristo, que vai acontecer, Jesus prometeu pra gente, é normal que Cristo venha quando tá tudo meio assim fora de ordem, né? Porque de uma certa forma o Apocalipse que está escrito lá não é
assim, as mil maravilhas do mundo, né? Não é o segundo Jardim de Éden, né? Não é o céu terrestre. É realmente quando está tudo meio assim, desordenado mesmo, né? Então é normal que nossa história vá, né, o contrário do que Augusto Conte fala no positivismo, né? Que é vá melhorando. Pelo contrário, vai um pouquinho piorando mesmo, um declínio, né? Aí já é uma opinião minha que, assim, não sei se está certo, né? Mas quase como um palpitezinho, né? Meu. Mais alguma coisa, irmãs? Professor, a gente gostaria de agradecer a disponibilidade do senhor. Foi uma aula muito boa. A gente vai aprofundar também nesses temas, nisso que o senhor trouxe. E obrigada mesmo. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Gostei muito mesmo. Né? O prazer é todo meu. Gostei muito de vir aqui. Fica a oportunidade para outro dia, se vocês quiserem. Eu fico à disposição, tá? Porque o que eu tô ensinando aqui é só o que eu aprendi com outras pessoas. Né? Esse é um favor mínimo que eu deveria para vocês, tá certo? E assim, o que vocês também quiserem, né, acrescentar, eu fico à disposição. Na página vocês podem me chamar, que eu indico o perfil de vocês também. No que eu puder ajudar, eu estou aqui à disposição. Tá certo? Certinho, obrigada. E conte com as nossas orações e continue firme nesse belo trabalho que o senhor tem feito. Perfeito. Reze por mim e por minha esposa, que agora está grávida, graças a Deus. Que a gente está rezando por vocês também. Tá bom, rezamos sim. Já sabe se é menino ou menino? Não, ainda não. Sabe, amor, faz quantas semanas, amor, que tem que saber? Não, mas quando é que sabe o sexo? 16 semanas? Tá com 7 semanas, não dá pra saber ainda não. Só com 16. Mas pode tirar com as nossas orações. Tá ótimo, reze por nós, queridos. Muito obrigado, hein? Foi um prazer estar aqui com vocês, uma alegria. Tchau. Tchau, tchau.